pessoal, vou abrir um parênteses rápido aqui, porque, cara, assim, ó, o Brasil ele tem um currículo de física e matemática que poucos países do mundo têm. Dificilmente tu vai arrumar um país que no ensino médio tu vai aprender tanta física e matemática como o currículo brasileiro sugere. Não quer dizer que todo jovem brasileiro saia bem, a gente sabe da realidade do Brasil. Mas tu vê, cara, volta e meia essa notícia, jovens brasileiros ganham ouro na Olimpíada de Física e de Matemática. É porque é aquela gurizadinha que aproveitou um pouco melhor a aula, gostava da brincadeira e teve um currículo fantástico no sentido de... A gente aqui no ensino médio brasileiro, a gente ensina tudo que muitas vezes só no início da faculdade, nos outros países nós vamos aprender. Então o guri que vai fazer ensino médio fora do Brasil, alunos nossos aí, eles saem dando aula de Física e Matemática para a gurizada mesmo, eles são fera. Só que tem um detalhe, cara. Eu era o falso gênio. Eu só tirava 9 em 10 em matemática. Então, sou bom, né? Entrei na engenharia mecânica da UFSC. Sou bom, só tiro 9 em 10 em matemática. Só que quando o cara vai bem, eles mandam uma cartinha pra ti te convidando para fazer um curso diferente lá. Em vez de fazer um cálculo A, B e C normal, ele te recomenda fazer o PAN, que é o Programa Avançado de Matemática, onde eles dão a matemática com muito mais qualidade. Primeira aula, então, do PAN, sentado na cadeira assim. Professorzão lá de chinelão, todo tranquilão, ele chega pra gente. Como é que vocês resolvem isso aí? A galera em coro, teoricamente a nata da matemática que entrou na UFSC, né? A galera toda em coro, mais passa menos. Ele o quê? Mais passa menos. Não, gente, estou perguntando assim, como é que se resolve essa equação? E todo mundo, mais passa menos. E começamos a ficar irritados com o tiozinho. Começamos a ficar puto já. E ele, não, gente, como assim? Que regra é essa? Ele perguntou. Ele falou, me traga um livro que diz que mais passa menos. E todo mundo começou a ficar agoniado, eu já me sentindo um idiota. Ele, porra, que merda, querendo ir embora. Eu tava puto. Ele falou que não existia a regra que eu passei usando a minha vida toda. Minha vida toda mais passou menos passou mais. Eu achava o máximo aquilo. E naquele dia eu descobri que eu não sabia o que eu estava fazendo. Isso é muito triste, tu te achar um gênio em matemática num dia e no outro dia eu vi o cara que tira teu chão e fala, tu não sabe nem isolar a letrinha. Quanto mais matemática. Hoje, depois da aula, estava 2 anos dando aula, eu fui num curso que falava, não pode ensinar mais passamentos para as crianças. Não pode, isso é errado. E mesmo assim eu fiquei reticente. Para de babaca, eu pensava. Demorou anos para aquilo nascer entre mim, eu, meu Deus, entendi. Entendi por que a gente não pode contar para as crianças com mais passamentos. Por exemplo, meus alunos passaram a vida errando isso aqui, ó. Eles faziam assim e não entendiam por que está errado. Eles decoraram que mais passa menos, eles não sabiam o que eles estavam fazendo, assim como eu. Gente, olha o que eu vou contar para vocês, não quer dizer que vá reagir hoje em vocês, tá? Mas talvez daqui a 2, 3 meses, não vou mais errar bobagem na hora de isolar a letrinha, tá? Então relaxa, não quer dizer que hoje tu vai resolver tudo desse jeito, mas vai te ajudar a detectar erros e vai te amadurecer matematicamente. O que significa esse sinal de igual, meus amigos? Que o lado esquerdo é idêntico ao lado direito, né? Coisas que são iguais só permanecem iguais se eu modificá-las igualmente. Se 2 coisas são iguais, eu modifico uma, a outra tem que modificar igual, senão fica diferente. Se uma modifica, a outra tem que modificar igual, senão fica diferente. 2 gêmeos idênticos, se eu corto o cabelo de um de um jeito e o outro do outro jeito, já não fica igual. Concorda comigo? Eu quero que o X fique sozinho, assim eu descobrirei o valor dele. Ele não está sozinho, safadinho, tem um mais 2 ali do lado. Qual é o contrário de somar 2, meus amigos? Tirar 2. Se eu tirar 2 na esquerda, para continuar igual, eu devo tirar 2. Não é lógico isso. 2 coisas são iguais. Se eu subtrair 2 na esquerda, tem que subtrair 2 na direita. Todas aquelas regras doentias que nossos professores nos mentiram, mais passa menos, menos passa mais, está multiplicando, passa dividindo, está dividindo, passa multiplicando, é mentira. Nada disso existe. Isso foram regras malucas que nós criamos, achando que fazer as crianças decorar isso ia fazer elas aprender matemática, mas é uma ilusão. A gente pode trocar tudo isso por um único princípio chamado princípio da igualdade. Toda vida que tu for resolver uma conta que tens que isolar uma letra, só existe uma regra a ser seguida. Tudo que tu fizer na esquerda, faça na direita. No começo, a galera não aceita bem isso. O pai, inclusive, vem bravo às vezes
professor, está ensinando errado minhas crianças. E aí eu sento com o pai e explico para ele o motivo, a motivação da nova técnica, né? E não sou eu que decidi fazer isso, os professores do mundo decidiram fazer isso, porque viram que era bom. Qual é o contrário de multiplicar por 2? Se eu divido por 2 à esquerda, tá vendo como o sinal não trocou? Não tem por que trocar o sinal, né? Fica x igual a 5. Então lá no 7º ano, eu só faço conta através da verdade, que é isso aí. Chega no final do 7º ano, eu vejo que todos eles já estão doutrinados, todos eles já sabem o princípio da igualdade. Aí eu começo um macete rápido. Mais passarinho, estamos explicando, passa dividido, Bruno? Rapidinho. Cuidado, galera. Isso aqui a gente respondia, né? Ao quadrado passa a raiz quadrada, certo? Né? A partir de hoje a gente tem que saber que é o seguinte, ó. Extrai a raiz de um lado, extrai a raiz do outro. Certo? Só que não se esqueçam, essa é uma operação perigosa, porque tu tens que colocar o mais ou menos quando extrai a raiz dos dois lados. Se tu não coloca o mais ou menos ao extrair a raiz dos dois lados, tu perde uma resposta. É a única exceção, digamos, ao princípio da igualdade. Somou de um lado, soma do outro. Multiplicou de um lado, multiplica do outro. Mas quando for extrair a raiz em ambos os lados, tem que aparecer o mais ou menos. Já vou provar por quê. Pega a equação original, que era x ao quadrado igual a 9. 3 vezes 3? Fechou, né? Menos 3 vezes menos 3? Fechou também, ó. Se eu não boto mais ou menos, eu ia achar que era só 3 a resposta. Cuidado, meus amigos. Eu não ensinei para vocês que a raiz de 9 é mais ou menos 3. A raiz de 9 é só 3. Mas x ao quadrado igual a 9 tem duas respostas. Mais 3 e menos 3. Sabe como é que meus professores me ensinaram isso? Ao quadrado se transforma em... Se transforma, é mágica, matemática. Uf. Eles me enrolaram. E na hora para justificar o mais ou menos, sabe o que eles me falaram, os filhos da mãe? Ah, Otávio, a raiz de 16 é mais ou menos 4. Justificaram uma mentira com outra, entendeu? Depois de velho é que eu fui descobrir que a raiz de 9 é só 3, não é menos 3. Até porque raiz quadrada é uma tradução errada. O nome correto da raiz quadrada é lado do quadrado. E um lado não pode ser negativo, certo? Então tu vê, a raiz quadrada foi desenvolvida para calcular o lado de um quadrado. Loucura, né? O quadrado tem área 4, qual é o lado? Extrai a raiz, dá 2. Certo? Vem radix quadratum, é o nome em latim, né? Lado do quadrado. Por que eu não explico para essa criança, né, cara? Quer achar o lado do quadrado que é a área 16, extrai a raiz 4, ah, claro, 4 vezes 4 é 16. Beleza? Então só de lembrar a origem do nome, né? Raiz quadrada, lado do quadrado, tu já lembra que ela é positiva, certo? E já até faz sentido, né? Porque extrair uma raiz quadrada, né? Beleza, galerinha? Muito bem. Então o que seria a raiz cúbica, professor? O lado do cubo. Se tu tiver o volume de um cubo, tu extrai a raiz cúbica, acha o lado daquele cubo. Beleza? Muito bem. Obrigado pela tua colocação. Se tu não faz esse comentário, eu ia deixar de falar isso, que pode nos ajudar muito a errar menos na hora de isolar uma letrinha. Beleza, galera? Muito bem.